Olá pessoal, meu nome é Gustavo. Como eu falei no vídeo anterior, eu vim para Nova Zelândia fazer um intercâmbio e estou aqui para fazer 2 cursos, um de inglês e um outro para capacitação para professores de inglês, inclusive. Então, eu resolvi fazer esses 2 cursos, no caso de inglês, justamente para aprimorar um pouco mais e aí me preparar melhor para eu fazer o curso que é o TESOL, voltado para professores de inglês, e justamente para capacitar professores para poder ensinar inglês para outros estrangeiros. Bom, eu estou em Auckland, aqui na Nova Zelândia, na Ilha Norte, e eu estudo numa escola chamada NZLC. E aí eu resolvi gravar esse vídeo justamente para explicar para vocês como que é fazer um intercâmbio aqui na Nova Zelândia, principalmente na cidade aqui de Auckland. No caso, Auckland é a cidade mais populosa, maior daqui da Ilha Norte. Na Ilha Sul teria Queenstown ou Christchurch. Aqui na Ilha Norte também tem Wellington, que no caso é a capital da Nova Zelândia, mas no caso Auckland é a cidade maior daqui da Ilha Norte. Bom, antes de falar sobre como que é estudar aqui, eu gostaria de falar como que foi o meu processo até decidir vir aqui. Na verdade, sempre foi meu sonho vir para Nova Zelândia, eu sempre tive a vontade de conhecer esse país. E desde minha adolescência, quando eu fiz um trabalho sobre a Nova Zelândia, eu me apaixonei por esse país e eu tive vontade de fazer o intercâmbio para cá. Quando eu me mudei para o Japão em 2019, na verdade eu retornei para o Japão e comecei a trabalhar, eu decidi que eu gostaria de fazer o intercâmbio. E esse processo durou 4 anos. Foi um processo longo, porque até juntar o dinheiro, até eu me estabilizar e poder realmente fazer esse intercâmbio, levou um certo tempo. Não foi um processo fácil, foi um processo difícil, inclusive, porque não é só devido a questões de documentação e tal, mas é porque o intercâmbio, ele custa dinheiro e para isso eu precisava juntar. Infelizmente, depois de 4 anos trabalhando no Japão, na minha área como professor de português e literatura, eu tive que decidir sair da escola, né? Inclusive era uma escola brasileira, e aí eu abri mão da minha área profissional justamente para poder trabalhar na fábrica e tentar ganhar um pouco mais. Ao entrar na fábrica, eu tive que trabalhar em turnos loucos. Na verdade, eu entrei numa primeira fábrica, porém eu não estava recebendo muito bem. Então, insatisfeito, depois de 2 meses, eu procurei um outro emprego. E nesse novo emprego, também numa fábrica que fazia peças para carro da Toyota, eu trabalhava em turnos muito loucos, por exemplo. Eu trabalhava em cada semana em um horário. Então, na primeira semana seria de dia, então eu acordava muito cedo. Na segunda semana eu trabalhava à tarde. Eu entrava por volta das 4h30 da tarde e saía 1h30 da manhã. Por exemplo, hora extra eu saía um pouco mais tarde. Então, era uma rotina muito pesada, uma rotina muito ruim. Quando meu corpo se acostumava com um certo horário, com uma certa rotina, eu já tinha que mudar novamente na outra semana. E eu fiquei assim por uns 6, 7 meses. Então foi um período meio difícil, porque realmente eu tive que abrir a mão da minha área. E para poder ganhar um pouco melhor, eu tive que fazer uns certos sacrifícios e... enfim, né? Mas hoje eu já estou aqui. Finalmente, graças a Deus, deu tudo certo. Óbvio, teve todo o processo, procedimento, etapas para que eu pudesse chegar aqui e estudar, que também não é fácil. E num próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês quais são os documentos necessários para que a gente possa fazer o intercâmbio, inclusive aqui na Nova Zelândia. Bom, depois de passar todo esse perrengue no Japão, eu consegui chegar aqui, mas aí eu vou explicar para vocês como é que foi no caso, a partir do momento em que já estava tudo pronto e como é que é chegar aqui na Nova Zelândia e como é que foi, né, passar pela imigração e como é que está sendo estudar aqui em Auckland. E como é que é a cidade, como é que é o ambiente, como que a cidade aqui flui, então eu gostaria de falar isso para vocês. Quando meus documentos tudo estava certo e eu decidi comprar passagem, eu comprei, obviamente, com antecedência. É muito importante que a gente compre a passagem com antecedência e que a gente tenha todos os documentos necessários. Porém, o que aconteceu foi que eu comprei uma passagem que ia para a Austrália, então fazia conexão com a Austrália e depois viria para Auckland. Mesmo eu tendo comprado uns 2 meses antes, eu não sabia que precisava aplicar para um visto de trânsito. Então, é muito importante, se você vai vir para a Nova Zelândia com conexão em alguma cidade da Austrália, você precisa aplicar para um visto de trânsito. Eu posso estar disponibilizando o link para vocês. Porém, eu não sabia, eu achava que isso era 72 horas antes de você embarcar, porém,
A minha agente de intercâmbio, né, mais uma vez, ela mandou mensagem para mim perguntando se o meu visto de trânsito tinha saído. Eu falei que não. E aí que eu fui entender que eu precisava aplicar isso quanto antes, porque ele leva um certo tempo para poder sair. E aí que acredito que eu apliquei umas 3 semanas antes. Eu fiz todo o procedimento no site, apliquei para o visto de trânsito e aí eu comecei a acompanhar no site. Quando começou a chegar perto da data de embarque, eu comecei a entrar em desespero. E aí, entrando no site, eu via que estava 70% e aí, faltando 2 dias, eu percebi que não iria dar tempo de o meu visto de trânsito sair. Então eu fiquei num dilema, ou eu realmente encarava e resolvia a burocracia lá no aeroporto, porém eu corria o risco de ser deportado, de voltar para o Japão no caso, porque sem o visto de trânsito a gente não tem como continuar a nossa jornada, a nossa viagem até o nosso destino. Então eu decidi que eu iria cancelar a passagem e comprar uma nova, fazendo uma conexão em uma outra cidade de um outro país e aí vir para Nova Zelândia. Por sorte eu consegui achar uma passagem em conta, mesmo comprando em cima da hora. Eu comprei no Google Flights novamente e aí eu comprei uma passagem que tinha conexão em uma cidade da China, de Xangai. E aí não precisava de visto de trânsito, enfim. Acontece que tudo certo, eu embarquei, consegui chegar na Nova Zelândia e eu falo que isso é muito importante em não fazer isso e justamente se tiver que aplicar para um visto de trânsito, aplicar o quanto antes, porque quando você chega na Nova Zelândia, é muito provável que eles vão te chamar para uma entrevista. Então você pode passar pela imigração, tudo certo, e entrar no país, ok, fazer, né, passar pela alfândega e fazer todo o procedimento. Porém, se você comprar passagem muito em cima da hora, a imigração pode desconfiar. E tem todo um porquê de eles desconfiarem do fato de que você comprou passagem em cima da hora. Então, seja por questões de tráfico, enfim. Eu não entendo muito bem disso, mas pelo que minha agente de intercâmbio explicou, seria um dos fatores de eles ficarem de olho em você. E aí, quando isso acontece, tem muitas chances de você passar pela entrevista. Então, quando você passa pela entrevista, você acaba tendo que responder várias perguntas que geralmente você não precisaria responder, só passar pelos processos da imigração e, se estiver ok, você entra no país. Então, nesse caso, eu acabei sendo chamado pela entrevista e aí a gente entra numa sala, a segurança logo de cara me falou que eu não poderia usar o celular naquela área e que eu teria que aguardar um momento. O espaço ali né, na hora que você passa na alfândega, né, tem várias entradas e tem uma parede toda preta com outro corredor. É tudo no mesmo espaço, só que essa parte da entrevista fica meio que num espaço reservado, separado. Então aí eu entrei por uma outra fila, porque justamente eu ia passar pela entrevista. E aí quando chegou a minha vez, a segurança me recebeu e falou, olha, aqui você não pode usar o celular, por favor, você tem que aguardar ali. E aí eu fiquei sentado aguardando até que, né, os policiais me chamassem para poder começar a entrevista. O que foi perguntado nessa entrevista? Um policial ficou encarregado de fazer as perguntas para mim, e aí ele pediu meus documentos, eu entreguei, ele pediu para eu deixar todas as minhas malas em cima ali da mesa, né, uma mesa comprida, e aí ele começou a fazer as perguntas. Qual que era a minha nacionalidade, qual que era o meu propósito ali na Nova Zelândia, e aí ele começou a pedir alguns documentos. Nisso ele foi e voltou umas 3 vezes. Ele ia confirmar algumas coisas com algumas outras pessoas e depois voltava e continuava as perguntas. Então as principais perguntas que ele fez, né, dentro desse período foi de onde eu vinha, né, qual que era o meu interesse na Nova Zelândia, se eu tinha dinheiro suficiente, onde eu ia ficar, se eu tinha contatos aqui na Nova Zelândia. Então aí eu tive que falar que o único contato que eu tinha era da minha agente de intercâmbio, qual era a escola, né, que eu ia estudar, qual que foi a agência de intercâmbio que me ajudou nesse processo, né? Na verdade ele perguntou se alguém me ajudou nesse processo, aí eu falei que foi por uma agência de intercâmbio, e aí eles iam anotando tudo que eu ia respondendo num caderninho, num bloquinho de notas. Nesse rolê todo, ele voltou umas 3 vezes e aí ele entendeu que eu estava vindo do Japão, e aí ele pediu os documentos do Japão. E na terceira vez que ele voltou, ele perguntou, mas
você tinha comprado uma passagem antes para a Austrália, para outro lugar? Aí entendi o rolê e eu falei, eu realmente fiz isso. Eu comprei uma passagem, né, de última hora, porém eu tinha comprado anteriormente uma passagem para a Austrália. E aí eu expliquei para ele o motivo pelo qual eu cancelei a minha passagem, né, para a Austrália, porque eu tinha aplicado para o visto de trânsito. E eu expliquei para ele a minha preocupação de que esse visto de trânsito não poderia ser a tempo. E aí ele simplesmente ali falou, realmente, para a Austrália você precisa fazer isso o quanto antes, etc. Tudo isso foi feito em uma educação extraordinária. Em nenhum momento eu me senti constrangido ou pressionado. Todo o pessoal ali foi muito bem receptivo, educado, se direcionaram a mim de uma forma amigável, nada de grosseria. Então preciso explicar isso, que mesmo passando pela entrevista eu estava muito tranquilo, porque eu pensei, eu já estou aqui na Nova Zelândia, eu tenho todos os meus documentos, não tenho nada a esconder, simplesmente eu vou responder o que eu sei responder. E isso numa conversa só em inglês. E aí tem lá dentro, né? Se a pessoa não sabe falar inglês, é muito importante você comunicar o seu agente de intercâmbio, para que ali a imigração possa providenciar alguém para poder fazer a tradução para você. Então é muito importante, né, você ter o número de contato de alguém, de um agente de intercâmbio. Se caso não for possível, a imigração vai providenciar alguém para poder fazer a tradução para você. Mas a minha entrevista foi toda em inglês, eu respondi tudo em inglês também, deu tudo certo. E aí, o policial, né, falou, ok, tá tudo certo por enquanto, mas aí precisa passar pela alfândega, que era a última etapa. E aí, passou pela alfândega, o policial simplesmente falou, olha, tá tudo certo, seja bem-vindo à Nova Zelândia. Então ele, assim, mesmo que foi tudo amigável, saiu um peso, porque eu não precisava passar pela imigração, acredito. Eu acho que se eu não tivesse comprado a passagem de última hora, talvez isso não teria acontecido. Mas como aconteceu, foi um alívio, né? Porque, querendo ou não, você está entrando no país, mesmo que você tenha todos os documentos certinho, querendo ou não, é uma tensão. Você fica, meu Deus, e se acontecer alguma coisa e eu for deportado? Mas deu tudo certo e eu consegui entrar na Nova Zelândia. E aí vem a parte de como que é estudar aqui em Auckland. Eu cheguei num domingo e na segunda-feira eu já ia começar a estudar. Então eu aproveitei no domingo para dar uma descansada e na segunda-feira de manhã eu já aproveitei para poder conhecer melhor a cidade, o bairro onde eu morava. Então, depois que eu cheguei no meu apartamento, né, antes, na verdade, eu e minha agente de intercâmbio passamos no mercado para comprar algumas coisas que eu precisaria. Eu divido o apartamento com 3 pessoas. Na verdade, no momento só tem 2, cada um tem o seu quarto. Eu moro na Queen Street, é uma das ruas principais aqui da cidade que conecta até o centro, a área central comercial aqui de Auckland. É uma área bastante movimentada, tudo que você precisa tem aqui perto. A escola onde eu estudo é perto, inclusive, então eu caminho por uns 7 minutos e eu já chego. A minha primeira impressão foi que todo mundo é muito amigável aqui, né, as pessoas locais. E isso já foi um bom começo. Na escola fui muito bem recebido. Eu descobri no dia que meu horário era à tarde, e aí eu tinha ido de manhã para a escola, e aí eles me falaram que, na verdade, o meu horário era à tarde, então beleza. Era o que eu realmente queria. E aí eu aproveitei essa manhã toda para poder conhecer a cidade. E aí durante a tarde eu voltei lá, fiz a orientação, a gente passa por uma orientação. Um dos funcionários da escola vai te orientar sobre quais são as regras da escola, o tanto de frequência que você precisa comparecer, né? Quais são, por exemplo, as consequências de você faltar muito, etc. E além disso, eles também te dão um respaldo sobre como é que é morar aqui em Auckland, né? O que você precisa saber, como por exemplo, números de emergência, em questão de ônibus, se você tem desconto ou não, e as demais coisas, né, importantes para você poder morar aqui em Auckland. Depois da orientação, fui para aula, e aí, depois de umas 3 semanas estudando, posso dizer que estou gostando muito, as aulas são muito interessantes, tem uma abordagem diferente, né, do inglês que a gente estuda na escola ou que a gente estuda durante em casa. A gente acompanha um livro, a gente faz atividades, tem muita atividade em grupo, conversa em grupo e etc. A escola também te oferece cursos gratuitos para você fazer ou atividades, né,
extracurriculares para você fazer, como por exemplo uma aula de dança, tinha curso de barista que eu queria muito fazer, porém, né, não cheguei a tempo, já tinha acontecido esse curso. Há outras programações para você fazer uma viagem, que aí às vezes não é de graça, aí precisa custear, né, justamente pagar a viagem. Mas enfim, tem várias atividades para você fazer que você pode se cadastrar e poder realizar, né? As pessoas da minha sala, a maioria são da América do Sul, então me surpreendeu porque eu achei que ia ver bastante chinês, japonês, mas na verdade foi o oposto. De manhã eu acredito que seja mais chineses, japoneses, mas tem gente do mundo todo na escola. Na minha sala tem 2 brasileiros. Quanto aos professores, os professores são muito bons, têm uma didática muito boa, estou gostando. Afinal de contas, o que eu estou achando de estudar aqui em Auckland? Foi uma escolha incrível, não me arrependo. Aqui, além de estudar, eu também posso trabalhar 20 horas semanais. Eu estou correndo atrás de arrumar um emprego e, no geral, eu sinto que aqui a gente tem uma qualidade de vida que a gente sempre sonha. A cidade é super segura, organizada e também é cercada por natureza. Tem praia, montanha, vulcão para você explorar. Além disso, eu sinto que os kiwis, como são chamados os neozelandeses, são bastante acolhedores e muito educados. Para quem gosta de natureza, aqui é um lugar certo. Você tem o Mount Eden, tem o One Tree Hill, tem vários outros lugares para você fazer trilha, né, por perto. Para quem gosta de área urbana, a Sky Tower, que no caso é o cartão postal daqui, certamente é um rolê que você precisa fazer. Ah, tem várias lojas, cafés, restaurantes para você conhecer. E para quem gosta de museu de história, tem o Museu da Guerra da Nova Zelândia, que é muito bom, e a Galeria de Arte daqui. Eu fui nesses dois. Para mim foi gratuito, porque eu tenho visto de estudante, é só você mostrar a carteirinha. No geral, eu tô amando essa cidade. Sério, eu me sinto muito seguro e estou gostando bastante da vibe. É totalmente diferente do meu estilo de vida no Japão. E certamente eu vou sentir muita falta dessa cidade quando eu for embora. Bom, esse é o meu ponto de vista sobre Auckland e como é que é fazer o intercâmbio aqui. Bom, no próximo vídeo eu quero falar um pouco mais sobre a documentação, sobre quais documentos que a gente precisa, então me acompanhe por aqui. Até mais!